A gente vai agora falar sobre o São Paulo, apresentado. Hernan Crespo está de volta, vai comandar a equipe do Morumbi. O Eduardo Afonso traz as informações. Foi aqui, neste mesmo Morumbis, onde em 2021, Hernan Crespo, como técnico do São Paulo, quebrou um tabu de 9 anos sem título do clube ao conquistar o Paulistão daquela temporada em cima do rival Palmeiras, que o argentino foi apresentado nesta terça-feira para sua segunda passagem como técnico tricolor, substituindo a Luiz Ubeldia. Alguns detalhes importantes da coletiva de apresentação. Primeiro, teve muito sentimento, muitas respostas em que Crespo demonstrou todo o amor que tem e que manteve desde a sua saída à equipe paulistana. Segundo, ele sabe das dificuldades que o São Paulo passa, financeiramente e também na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O primeiro que hay que hacer es tratar de vivir día a día. Ir día a día, partido a partido. Claro, uno, si ve hay una urgencia, la urgencia es el Brasileirao. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. Y después Copa Libertadores y Copa Brasil es un mata-mata, todo puede pasar. Aliás, foi por um péssimo brasileiro em 2021, com 5 empates seguidos e uma 13ª colocação, que Crespo foi mandado embora. Ele está de volta agora para tirar o time desta colocação indesejável e principalmente também para passar pelas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. O projeto São Paulo que foi apresentado trouxe para Crespo a vontade de retornar. Y él falou sobre eso na sua entrevista colectiva. Lo primero que puedo decir que fue el sentimiento. Cuando la directiva me llamó, yo no lo pensé. Es San Pablo, punto. Después vemos los problemas, cómo afrontarlos, cómo mejorar. Si está mejor, si está peor, creo que está mejor, pero llegué ayer. Necesito ver el día a día, la dinámica de trabajo, el grupo de jugadores. Todo esto se necesita un poquito de tiempo que hoy tengo, que es esta mini pretemporada que va a comenzar, como para hacer una evaluación general. Todo indica que sí, que está mejor de hace 4 años. Crespo começou a trabalhar na tarde desta terça-feira no CT. Alguns jogadores se anteciparam ao retorno, à reapresentação do próximo dia 26. Casos de Dineno, que está querendo melhorar a sua condição física, e aqueles que estão machucados próximos a voltar, como Lucas Moura, Marcos Antônio, Ferreirinha e Oscar. Mas um ponto que será bem diferente para Hernan Crespo na segunda passagem está aqui, neste mural do Morumbi. Ele terá contato direto com a torcida que conduz. Isso nunca aconteceu na sua primeira passagem devido à pandemia. E já tem até data marcada, 19 de julho, no clássico contra o Corinthians. Por eso me siento muy, muy orgulloso de pertenecer y estar acá y saber que esto va a pasar. Que el Morumbi va a estar lleno y va a estar lleno de gente y la pasión y poder vivirlos. Eso para un apasionado de fútbol es espectacular. Entonces, eso me pone bien. Me pone feliz de pertenecer a algo tan importante. É isso. Crespo apresentado de forma oficial. Quero te ouvir, André. Eu fico muito em cima do que ele disse no início do material que a gente acabou de mostrar. A primeira coisa foi o sentimento. Quando o São Paulo me chamou, quando o diretor me chamou, eu falei, é o São Paulo, ponto. Para mim se resume a isso. Eu tenho muita dificuldade para acreditar, embora as pessoas falem de uma maneira interessante e vendam uma conversa que é aparentemente profunda, mas eu não caio nessa, não. Não existe projeto. Nenhum projeto foi apresentado ao Crespo. E acho que seria mais legal se as coisas fossem baseadas no que tem muito valor, no que é muito importante, o sentimento de lado a lado. Está muito claro que o Crespo adoraria voltar como voltou, e no momento em que o São Paulo ligou, ele já aceitou. Então ele não precisou ouvir projeto nenhum. E do outro lado, existe o sentimento também. As pessoas que hoje tomam decisões no São Paulo gostam muito do Crespo, estavam, assim, esfregando as mãos já há algum tempo pela oportunidade de trazê-lo de volta. Conseguiram. A torcida tem dele uma bela de uma imagem, porque ele foi campeão pelo São Paulo depois de bastante tempo, não importa que é um título estadual, e agora eles estão juntos de novo.
Isso, para mim, é muito mais importante, tem muito mais valor do que uma conversinha sobre projeto. Não existe projeto. Breila? E além dos afagos do Crespo, a torcida e a diretoria, me chamou a atenção que ele é muito consciente da urgência que ele tem. Campeonato Brasileiro. Precisa equilibrar o time nesses objetivos. Não há como focar só nas Copas, porque a situação no Brasileiro acaba tornando essa competição, esse foco insustentável, como foi para os Beldia. Então é fundamental que o Crespo também consiga aumentar a mobilização, aumentar essa energia no Campeonato Brasileiro para seguir tranquilo e aí sim, naturalmente, com um foco maior nas Copas, sem se esquecer desse grande objetivo no Brasileirão. Vamos analisar mais o trabalho do Crespo, esse desafio no São Paulo. Caio Alves chegando, Data ESPN com os destaques do Tricolor. Caio, é contigo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breiler, André e especialmente o torcedor São Paulino, Data ESPN aqui na área para analisar o trabalho do Crespo no Al-Ain, justamente as bases que ele manteve ao longo da sua carreira. A gente vai trazer aqui na análise no Touch do porquê ele foi trazido de volta para fazer essa segunda passagem pelo time de São Paulo. Então, aqui lances dele no Al-Ain. No último trabalho dele, a gente vê um time que ainda mantém, assim como era no São Paulo, um jogo exterior, que é o jogo mais pelas laterais. Então é um time que ataca muito espaço, como a gente vê com lateral. É um time que gosta muito de atacar os intervalos, que a gente chama. Só que uma mudança que teve no time do Al-Ain, no contrário do que aconteceu pelo São Paulo, que foi uma linha de 3 defensores ali, especialmente um 3-4, um 2 ou 2-1, nessa fase mais próximo da linha defensiva, a gente vê já no Al-Ain um 4-3-1-2. Então ele soube se adaptar ao elenco que ele tinha no Al-Ain e montou essa linha de 4 atrás para conseguir privilegiar os 3 principais jogadores de ataque do Al-Ain. Então a gente vê, quando a gente fala sobre ataque ao espaço, ataque aos intervalos, é justamente esse espaço entre os defensores. Os times do Crespo, especialmente no São Paulo, adotaram muito essa questão de atacar o espaço, de fazer esse movimento de ruptura, que é justamente o lado mais difícil de você defender quando você é o defensor. Então o Crespo tinha muito essa questão no São Paulo, no Al-Ain, isso se manteve. A gente vê jogadores que se acumulam muito no lado da bola, então o Crespo ele sempre adota um lado mais forte, no caso era o lado direito do Al-Ain, então ele aglomera jogadores do lado da bola para atrair a pressão do adversário e fazer o quê? O jogador fazer esse movimento no intervalo, esse movimento na janela entre lateral e zagueiro, e aí acaba sofrendo pênalti, então ataca muito esse espaço. Um time que marca em 4-4-2, diferentemente do que era no São Paulo na primeira passagem do Crespo, só que uma coisa que se manteve foi o ataque mais vertical. Então a gente vê o lateral sempre com muito peso ofensivo, então antes da bola chegar no meio-campista, o lateral ele já vai atacar esse espaço, ele vê que ele tem muito campo para progredir, então o Eric, lateral brasileiro que joga no Al-Ain e trabalhou com o Crespo, ele já ataca esse espaço, ele já ataca esse corredor, então os laterais do Crespo no São Paulo provavelmente, se assim se mantiver, vai ter muito peso também, muito protagonismo na questão ofensiva do São Paulo. O que não mudou, o que não alterou durante o pós-São Paulo do Crespo foi o modo de marcar. Então a gente vê um time que marca muito de forma individual, então de encaixar no seu jogador e vá até o final da jogada. O que a gente acaba tendo curiosidade para ver como vai ser com o Lucas e o Oscar. Se eles vão ser esse jogador que vão marcar bastante, vão perseguir e encaixar individualmente, ou se o Crespo vai se adaptar. Mas no Al-Ain aconteceu isso. Então o time ele se manteve marcando de forma individual, e aí uma questão, o problema de se marcar individual é o adversário, ele, no caso Milinkovic-Savic, ele pesa essa última linha do Al-Ain, só que o marcador dele aqui, o outro meio-campista, ele deixa pro zagueiro, só que o zagueiro ele já tá marcando já o seu par, o seu atacante. Então o que acontece? O Al-Hilal, ele balança essa posse de bola, faz o passe pro Milinkovic, que aparece livre, porque o seu marcador, o meio-campista, deixou ele livre já na segunda linha. Então, um time que marca individual, ele acaba tendo mais essa questão do cobertor curto, né? Se você persegue até o final, você tem que manter até o final da jogada, mas se você deixa o seu marcador, a questão, o par que a gente chama, né?
Se você deixa ele até o final sem marcá-lo, vai ser mais fácil de você ser o culpado, responsável pelo erro defensivo. Então a gente vai ver se com o Oscar, com o Caleri, quando voltar, se com o Lucas, o Crespo vai manter essa marcação de forma mais individual, ou se ele vai se adaptar e marcar em zona, como era com o Luiz Ubeldia no São Paulo, Felipe. Show de bola! Caio Alves analisando o trabalho do Crespo, que está de volta ao São Paulo Futebol Clube. Ô Arnaldo, Diga. Pelo que eu me lembro, minha memória às vezes me trai, então você vai ser o meu VAR aqui. O São Paulo, naquela decisão contra o Palmeiras, perdeu o Benítez e perdeu o Daniel Alves, os dois machucados. Primeiro tempo do primeiro jogo, lá no Allianz Parque. Aí, e mais, tinha Miranda e Hernanes no banco. O Miranda jogou, mentira. Jogou. O Miranda era titular, Isso. mas o Hernanes no banco. Uhum. Digamos, é correta essa avaliação de que o Crespo realmente bota quem tem melhor para jogar, independente se é cedo, se é tarde, se é precoce, se não é? E o que isso diz aí a respeito dessa nova safra aí? A pergunta é boa e a lembrança é boa, porque, na verdade, naquela situação, ele não tinha muita alternativa. Os Benítez e o Daniel eram titulares dele. Meio que o que o Zubeldia também fez. Quando não teve alternativa, botou. Aí, o Daniel... Isso foi uma coisa importante do Crespo. Ele fez coisas importantes. Com o Diniz, o Daniel era o dono do time. Mandava e desmandava. O Crespo chegou e convenceu o Daniel, e falando que ele era o melhor ala, a jogar... Você lembra? Ele não jogava na lateral. Ele queria ser o 10. Ele se recusava a jogar na lateral com o Diniz. E o Crespo colocou ele não como lateral, como ala, com 3 zagueiros. Aí o Daniel se machuca, entra o Igor Vinícius. O Benítez se machuca, entra o Igor Gomes. E aí eles foram muito bem. O São Paulo, de fato, é campeão no segundo jogo com meio de campo. Luan, Lisieiro, Gomes, Sara. Os 4 de Cotia. O Nestor entra no segundo tempo. Vamos lembrar aqui, Ale, a primeira escalação do Crespo. Primeiro jogo, Botafogo, Ribeirão e São Paulo. Depois vou botar a última. Tá bom. Vai ver como o time... Porque a gente só tem os melhores momentos na cabeça. O time que ganhou do Palmeiras... Exato. Na decisão, com esse meio de campo que eu te falei. O primeiro time era Volpe, goleiro. Meu Deus. Mas ele foi o goleiro. Melhoramos. Foi o goleiro Rafael, campeão. Foi o melhor. Melhoramos de goleiro. O Volpe fez O Volpe, aliás, foi o termômetro do Crespo. Ele fez um ótimo início e depois ele entregou nos mata-matas, ferrando o Crespo. Tanto no Palmeiras quanto o Fortaleza na Copa do Brasil. Enfim, Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé, os 3 zagueiros, certo? Certo. Ala direita, Igor Vinícius, ala esquerda, Reinaldo. No meio, ainda com o Daniel. Daniel Alves, Gomes, Daniel Alves, primeiro volante. Daniel, Igor Gomes, Gabriel Sara. Na frente, Pablo e Luciano. Foi o primeiro time do Crespo. Depois, ele já coloca o Daniel de ala direito e começa a usar o Luan como primeiro volante, vai mudando um pouco o time. A última escalação, eu acho que essa também ela é interessante, porque ela mostra que o Crespo não jogou sempre com 3 zagueiros, pelo contrário, ele foi abandonando 3 zagueiros, né? A partir do momento brasileiro de pontos corridos, das lesões, das outras coisas. Porque eu amo 3 zagueiros também, mas você precisa primeiro ter alas. Sempre com o Reinaldo era uma questão ótimo, né? Você ter 3, com o Daniel também faz todo sentido. E precisa ter vários zagueiros. O São Paulo até então tinha 5 zagueiros, muito bons. Perdeu um Juan, passa a ter 4. Eu acho que o ideal é você ter, para jogar com linha de 3, 5. Maurício falou isso hoje. Aí não dá base, né? O Igão, que era trabalhado pelo Zubeldia. O Igão é mais novo do que os caras que estão atuando no Sub-20, na Copinha. Já era assim. Ele não jogou a Copinha. O Igão hoje é reserva do Sub-20 do São Paulo. Ele é um projeto para daqui a um pouco. Não é pegar o Igão e vai jogar o Igão. O Luiz Gustavo, que podia ser usado na base. A gente não sabe se o Luiz Gustavo vai voltar a jogar futebol ainda. Ele ainda está no protocolo. Ele já voltou, de fato, está correndo em volta do campo, sem ser liberado ainda para os exercícios com contato e tudo mais. Vamos lá. O último time do Crespo. É o jogo contra o Santos, que tem o retorno da torcida, mas com uma capacidade... 5 mil e pouco. Era
como é que era? 20% da Sim, capacidade do do estádio. estádio, é isso? Uma coisa assim, né? São Paulo cabe 60 mil. 1-1, né? Gol do Caleri, é isso, né? Caleri e gol do Carlos Sanches. Exatamente, isso. O Caleri empata, não é isso? De pênalti? Isso. Volpe, lateral direito. Se você acertar, eu dou uma cerveja para cada um. O Tirone já sabe, o Ale e o Maurício. Lateral direito? É. Linha de 4, hein? Já tô te dando uma dica. Não era o Igor Vinícius. Não, era o Igor Gomes, improvisado na lateral direita. Nossa. Miranda, Léo e Wellington, tá? Wellington recém-subido da base. Luan, o Wellington recém-subido da base, exatamente. Luan, Nestor, Luciano de 10. Marquinhos na ponta direita, Caleri de centroavante, Rigoni na esquerda. Era um 4-2-4, até mais Rogério Ceni do que Zubeldia, né? Porque Esse o Nestor jogo foi tava. qual? São Paulo e Santos, o último jogo do Crespo. Empatou em casa. Com 5 mil pessoas. E Então aí a pensa a mudança Sim. tática. Entraram outros caras da base, inclusive o Marquinhos foi uma pinçada dele, foi bem na E o Libertadores. Rigoni também, né? O Rigoni foi uma contratação, foi a única contratação de fato da época E dele que deu muito começou certo. comendo a bola. Com ele E foi aí muito eu pergunto, em cima dessa lembrança. o que ele vai ver hoje lá, na volta, é melhor ou é pior do que o que ele viveu? Isso que é duro responder, sabe por quê? Porque são jogadores imaginários, virtuais. Não, então tira os caras que não jogam. Hã? Tira os Sem- caras sem que, a não galera que não jogam. joga. Aí é pior. Bom, então nós vamos tirar daí o Lucas e o Oscar. Tá bom. Certo? Aí. Vamos lá, meu, Rafael e Volpe. O Rafael é melhor, vai. Rafael é melhor. Rafael. O Volpe A fase do Rafael não tá boa. mas Igor Rafael. Gomes improvisado ou Ferrarese improvisado? Ferrarese é melhor. Arboleda ou Arboleda, é isso? Alan Franco. Alan Franco ou Léo Pelé? Alan Franco. Pelo amor de Deus. Enzo ou Wendel ou Wellington? O Wellington naquela época não era o Wellington. Cara, eu gosto muito do Enzo, viu? Eu gostava do Wellington também, mas aí eu tô satisfeito com o Enzo. O Wendel ainda não chegou. Luan ou Pablo Maia? Cara, aquele Luan, Aquele Luan. páreo. É páreo, hein? É páreo. É páreo. Tá bom. depois nós vamos colocar, teve a pergunta páreo. para Teve. Luan. Alisson ou Nestor? Alisson. Luciano ou Luciano? São jogadores diferentes, né? Ferreirão ou Marquinhos? É parecido. Ferreirão ou Marquinhos? Parecido. Mas por enquanto vai vantagem o time de hoje, hein? Tá, mas você vê, né? Ferreirão ou Marquinhos? Caleri ou agora André Silva ou Dineno? E Aí, talvez Rigoni Caleri. ou quem tá jogando na esquerda com o Crespo? Com o Zubeldia? Com o Zubeldia? Era o Luca, né? Luca. Olha, é duro, hein? Que o Ferreirinha tá o Rigoni era o melhor jogador do time nessa época, Sim. né? Então, ele foi- então os times são parecidos. Eu acho que sim. Acho que e nós tiramos cara, né? E o nós não Lucas e botamos Oscar. Lucas Moura nem Oscar. É, mas vamos considerar. Mas, assim, a gente vamos falou lá, Marcos Antônio, esse falamos. time, não, então Marcos Antônio poderia voltar. Esse time aqui, o último do Crespo, já tinha sido eliminado da Libertadores pelo Palmeiras e da Copa do Brasil pelo Fortaleza. O Crespo também fez uma boa Libertadores. Acho que a eliminação pro Palmeiras, o jogo da volta foi uma cacetada, mas o jogo daí do São Paulo jogou bem. O Luan fez gol de novo. E o Volpe falhou na falta do Veiga. E aí o São Paulo, em vez de ir com a vantagem, foi com o empate. Aí foi jantado no Allianz Parque. E contra o Fortaleza, o São Paulo abriu vantagem. E aí o Volpe falhou de novo. Aí o São Paulo perdeu feio lá também no Castelão. Mas assim, eu acho que Zubeldia e Crespo, Tironi, pegaram os momentos mais escassos do São Paulo em termos de elenco. Cada um por seu motivo. Um porque estava começando com essa direção e não tinha muita grana, era pandemia, e o outro porque fechou a torneira, né? A torneira fechou completo, né? E acho que ele vai ter que... Para mim, o principal desafio, que não existia tanto naquela época, porque o São Paulo foi eliminado, o calendário era diferente, é lidar com pressão contra o rebaixamento, como ele lidou lá, e ainda a sobrevivência nas Copas sem fazer nenhuma escolha. Vai ser difícil com esse elenco. Como disse o Maurício, se não voltarem todos os jogadores para esse mês. Ele até fala, né, ali na coletiva do agosto. Sabe que eu fiquei em dúvida? Ele falou do agosto muito intenso, mas depois vem setembro. Mas eu falei, vem setembro. Se o São Paulo se classificar nas duas Copas, do mesmo jeito. Mas ele falou como se fosse um respiro.
e não haverá. Vai ter, sei lá, uma data FIFA, é isso? Sei lá. Cartel do Crespo à frente do São Paulo. Foram 53 jogos, 24 vitórias, 18 empates e 10 derrotas. O time marcou 88 gols. Um número grande de gols, em 53 jogos, 88 gols. Uma média aí de pouco menos que 2. O São Paulo foi avassalador no Paulista, né? Tomou 49 no Brasileiro. Um saldo de 39. O aproveitamento do Crespo foi um aproveitamento que o coloca o melhor de deles, todos né? esses outros, até que do Dorival, 57,2%. Mas querendo... Próximo aos outros, né? Todos, né? Mas, Arnaldo... Mas foi o melhor. Mas um pouco mais alto. Um ponto que eu notei nessa sua leitura das escalações, né? E até tentando raciocinar aqui, é que ele aos poucos foi tentando depender menos dos medalhões. Tanto é que muita gente foi embora. Foi embora Miranda, foi embora o Hernanes, foi embora Daniel Alves, foi embora... quem mais? O Benítez nem jogou mais, sabe? Você vê que tem aí nomes novos, por exemplo, botou o Wellington, botou Marquinhos. Mas assim, né, Ale, esses caras todos, fora o Daniel Alves que abandonou o clube depois que ele depois da Olimpíada. Para a Olimpíada, eles estavam com o Rogério, né? O Miranda esteve com o Rogério, mas foi pouco utilizado pelo Rogério, né? Eles não saíram do clube totalmente. O São Paulo contratou mais medalhões na época do Rogério ainda. Foi a época que veio o Rafinha, né? Sim. Começou então o Patrick, o Nicão, né? Os jogadores mais rodados, né? Mas o que eu acho é que o São Paulo, na época, pós-Crespo, o Rogério chega no finalzinho da temporada para salvar o time. Só que o time já estava fora da zona e fica mais ou menos na mesma posição. O São Paulo tenta do ano que o Rogério inicia para valer, reforçar o time, e é o time que vai para as duas finais e perde as duas finais. Teve uma pergunta do nosso querido... Quem foi? Foi aqui, o Felipe Cury. Queria que falasse do início de trabalho da janela de transferências com chegadas e saídas. Porque... eu acho que é um pouco essa... Ele se contradiz, né? Ele fala assim, ele sabe da urgência, ele sabe que ele não tem tempo para trabalhar, mas ele pede calma. Então, senti um pouco dessa contradição, assim. Quais são os tempos, realmente, que ele vai ter? Mas quando ele fala não tem tempo para trabalhar... Eu sei da urgência, quer dizer. Ele sabe que ele tem que dar resultado logo. Sim. Mas ele fala... Na minha pergunta mesmo, ele fala, não, tempo ao tempo, jogo a jogo, sabe? Como se não fosse para ter um imediatismo. Mas tem, né? Ele mesmo sabe. Ele falou da urgência do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Acho que ele tem essa consciência. Mas vamos ver então a resposta aí do Crespo. Crespo, Felipe Cury da TV Globo aqui. Eu queria que você falasse a respeito desse seu início de trabalho, que imagino que já começou antes mesmo de você chegar aqui ao Brasil, de você se inteirar sobre as questões do São Paulo, pensando até em termos de janela de transferências, possíveis saídas e possíveis chegadas no grupo de São Paulo. Você está tratando também dessas chegadas e saídas? Pensa em, de repente, alguma posição que o São Paulo precisa reforçar nessa sequência de temporada? Un poquito respondiendo a lo que habíamos hablado antes. Hay que estar tranquilos, ver qué pasa en esta mini pretemporada y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Como dije, el fútbol es muy dinámico, siempre hay necesidades, en algunas hay que convivir con esas necesidades, en otras se pueden resolver, pero bueno, tiempo, vamos a ver que a medida que pasen los días, ver qué pasa. E aí, troféu sabonete pro Crespo, Eduardo Tironi? Né? Só nessa resposta pode ser, mas pode não ser. Tranquilo. Tranquilo, né? Aqui, mas, o Rafael Peniche, ele manda um superchat. A gente já vai falar das chegadas e partidas. Acho que o olhar de todos passa também por estar mais aberto ao contraditório. Quem acha que o elenco não é tão limitado, não quer dizer que será campeão de tudo, mas sim que pode render mais do que esperava. Então, com essa turma aí, fazer mais do que vinha fazendo. Sim, que eu acho que é o grande ponto, né? E o Fred fala, o Crespo precisou priorizar o Paulistão na primeira passagem e foi refém disso. Exato. Acho que a diretoria não irá determinar as prioridades dessa vez. Porque não tem, a diretoria não tem um A pra falar. Como é que tava o chat, Arnaldo?
Fora Casares, fora Belmonte. Fora Casares, fora Belmonte. Na verdade, ela não. Aquela vez ela priorizou o primeiro campeonato, né? Isso. Ela não abriu mão de. Essa diretoria nunca abriu mão de nada em nenhum momento. Porque tinha um certo trauma também, né, Arnaldo? O Diniz entregou um campeonato ganho, entre aspas, né? Tudo bem, né? Só que assim, né? Se ela toma a decisão de não dar férias, e é o único clube de São Paulo que não fez isso, e leva o Campeonato Paulista a ferro e fogo para sair da fila, não faz sentido depois cobrar a comissão técnica e o treinador por lesões e tudo mais, por desgaste e tal, não sei o que lá, como acabou acontecendo, né? O Rogério estava disponível e a diretoria optou por trocar o Crespo por ele. Eu não sei, Tironi, a minha grande preocupação, sinceramente, é se o treinador não conseguir fazer mais com esse mesmo grupo. Sim. E aí nós teremos um problema. A gente já trocou o treinador por um, né? E acho que essa é a minha preocupação. 3 técnicos na temporada é cair. Não tem como. Agora, é aquilo. A impressão de quem... Eu também começava a perceber que mesmo ainda com o Zubeldia sendo alvo, a paciência e a impressão que jogadores, sobretudo os da base, eram melhores do que eles vinham sendo, começou a aparecer na arquibancada. Sim, pô, né? Como é que acontece aí? O Alves vai ser vendido. Você não vê a reação? Ah, não, tá bom, então beleza. Vende o Alves. A única reclamação é o preço. Não, vende mais. O Ferreirão, se para oferecer tal, vende. O Juan, pode ir embora. O Juan foi o melhor jogador do jogo contra o Palmeiras, gente. Não foi? Com o Palmeiras, com a tropa de choque. Jogou muito bem. É óbvio que vai fazer falta, né? E aí, assim, então, não sei o que, custa caro. Beleza, custa caro, mas quais opções que vão ficando, né? A impressão que o São Paulino tem com esse elenco, pra mim, ela passa muito perto do frustrante. Porque a gente passou do time do papel, que nunca está disponível por conta de lesão. Aí é que é a alma de torcedor. Pelo imaginário da Copa São Paulo. Torcedor São Paulo, vamos aqui para mais informação do Tricolor aqui, pessoal. Agora a apresentação aí do Crespo, aí, novo treinador. E ele tem uma boa relação com o Calera aí, que inclusive conterrâneo, né? São argentinos. E pessoal, uma informação aqui que pegou todo de surpresa, hein? Sobre aí a negociação de novos jogadores para substituir o Juan, né? O Juan aqui, ó. Foi comunicado sobre a sua saída do São Paulo, né? Então, de acordo com a informação, o São Paulo já busca aí a apuração de um novo substituto, né? E informação que temos aqui, pessoal, outro fator que influenciou a decisão foi o atraso de pagamento, pessoal. Então, o clube que o Juan faz parte aí pediu, né, a volta do jogador, um clube da Europa aí. E dessa forma o São Paulo foi comunicado e precisa ir ao mercado da bola o mais rápido possível para fazer uma nova contratação, um novo reforço aí, que seria, né, o Medina aí, zagueiro do Ferroviário, pessoal. Com a saída repetida de Juan, o São Paulo já iniciou uma movimentação para buscar um novo reforço aí. O nome de Medina, zagueiro do Ferroviário, foi um dos primeiros sondados pela diretora tricolor. Inicialmente, a comissão técnica também avalia a posição das categorias de base aí. Jogadores como Andrade, Igor e Isaac, do Sub-20, pode ganhar espaço aí no elenco principal nos próximos jogos aí da temporada. Então, aí, o São Paulo também visando novo substituto do Juan. Busca também alguns jogadores da base, né, pessoal? Mas precisa ter um jogador experiente, um jogador que consiga agregar valor na equipe aí. E eu creio também que esse jogador, o Medina aí, seria uma boa opção, jogador do Ferroviário. E quando jogadores desse potencial chegam em clubes grandes, eles querem mostrar serviço, querem mostrar realmente que está disposto aí a crescer, porque ele quer visibilidade. E pelo custo-benefício aí, o São Paulo estaria fazendo um bom negócio aqui na contratação do Medina aí, do Ferroviário. Você conhecia esse jogador? Tem
algum outro jogador aí em mente aí que deseja aí que viesse para o Tricolor, participe aqui. Deixe sua sugestão aqui, o canal é livre. Lembre, pessoal, de apoiar nosso trabalho, deixando seu like, se inscreva no canal, que logo aí vocês sempre vão estar atualizados com informações de atualização, né, do SPFC.